A paz de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ou de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de comentar com vocês um sonho que eu tive, que até o dia que eu sonhei, para mim era um sonho particular, da minha vida pessoal. Mas com esses acontecimentos de agora, eu fui analisando, eu fui falando, eu acho que esse sonho não foi de uma coisa particular minha, eu acho que eu sonhei com isso que está acontecendo agora. Mas aí, depois que acontece, né, que a gente vai falar, mas eu vou dizer por que eu estou fazendo esse vídeo para falar. E aconteceu uma coisa que, olha, foi muito assim, eu acredito nas coisas do Espírito, então para mim foi coisa espiritual. Mas se eu não acreditasse, eu ia dizer o seguinte: nossa, foi muita coincidência mesmo. Eu pediria até um matemático para fazer aí uma conta aí de probabilidade, para ver a probabilidade de ter havido a coincidência, né? Então, eu vou contar para vocês. Primeiro, eu vou botar o ministro falando. Por que eu estou contando? Por causa disso. O ministro, até então eu estava achando que havia... Primeiro eu comecei achando que era uma coisa pessoal minha. Depois, quando começou a acontecer essas coisas aí, do vírus, dessas coisas aí que está acontecendo, tá ficando, a população está ficando, não só aqui no Brasil, né, mas mundial, o pessoal está ficando apavorado. Aí eu fui começando a fazer uma associação. Tá, mas até aí, né, depois que acontece... Mas aí ontem eu vi uma entrevista com o ministro da Saúde, não era só ele, né? Tinha mais, mas na vez que ele falou, ele pegou como exemplo o que está acontecendo agora. O exemplo que ele deu foi o exemplo do sonho que eu tive. Eu falei, não é possível isso aí. Aí eu vi que realmente não era uma coisa pessoal minha. Eu tive um sonho com o que estava acontecendo. Por quê? Eu vou contar já. Eu vou botar entrevista. Eu sonhei com um monte desmoronando. E o ministro, ontem eu gravei, ele disse, o que está acontecendo é como se fosse um monte. Aí ele foi contando, eu falei, não é possível. Foi uma revelação. Eu vou botar ele falando, depois eu copiei aqui o que ele falou, vírgula por vírgula, e eu vou analisar depois, e a gente analisa junto depois o sonho. Primeiro eu vou colocar ele falando. Desculpa, é o jeito, eu não tenho muita prática no negócio de edições, eu levo na raça mesmo. O que importa é o conteúdo, né? Vamos lá. Vocês viram então? Ele usou monte como para exemplificar o que está acontecendo agora. Então eu vou ler agora o que ele falou.
e vou analisar e depois eu vou contar o sonho. Ele fala assim: lá na frente do sistema de saúde, então a equipe, podendo até dizer o governo em si também, né? Mas ele citou, na frente do sistema de saúde está o Monte Everest. Quer dizer, tem um problemão na frente para ser resolvido. Está o Monte Everest, está um problemão, certo? Se formos subir todo o Monte Everest, muitos não aguentarão, porque não teremos equipamentos. Se chegar a este ponto de ser um monte como o Monte Everest, a coisa vai pegar. Ele está falando, não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest, não teremos estrutura para que todos venham a vencer esta etapa, né, este problema. Então, entre linhas, muitos ficarão pelo caminho, que nós estamos vendo acontecer na Itália. Então, não podemos deixar chegar ao ponto do Monte Everest. Mais para frente ele fala isso. Então ele fala, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest. A dificuldade seria tão grande que muitos ficarão pelo caminho, né? Interpretação. Agora, se conseguirmos não ter um monte tão alto, então isso pode ser revertido, ele quer dizer. Isso pode ser revertido. Agora, se conseguirmos não ter um monte tão alto, tão inclinado, ele até faz assim, tão inclinado. Se conseguirmos ter uma montanha igual às montanhas de Minas, quer dizer, não vamos deixar chegar ao ponto de um Monte Everest, o problema é chegar a este nível. Ao nível dos montes que se tem em Minas, fazendo a comparação, isso aí não tem como não. O problema está aí. Então, pelo menos até ao nível dos montes de Minas. Já será um problema. Tá? Se conseguirmos ter uma montanha igual às montanhas de Minas, alargarmos um pouco este pico, muitos terão dificuldade de subir e descer as montanhas. Quer dizer, a dificuldade existirá. Né? A dificuldade existirá, como nós estamos vendo, não tem como. É um monte a ser subido. Só tem que fazer com que não seja o Everest. Tá? Muitos terão dificuldade de subir e descer as montanhas, os mais frágeis, que está falando. Mas esta caminhada pode ser bem menos pesarosa de que a travessia do Everest. Então, a dificuldade haverá, porém, menos pesarosa, ele fala. Tá? Nós estamos no pé deste monte, quer dizer, nós estamos no princípio para escalar. Para escalarmos. A diferença, quem vai fazer somos nós, ele fala aqui. Qual monte que você vai querer, o Everest ou mais a menos, aquele que é equiparado ao de Minas? Então, nós estamos no pé deste monte. E o tamanho deste monte depende diretamente do comportamento das pessoas, quer dizer, da sociedade. Depende, em primeiro lugar, de se ter foco no cuidado de seus familiares idosos, né? Principalmente os idosos. Então, são medidas que a gente tem que tomar para que não se deixe chegar a nível de Monte Everest. Depois vem uma série de estrutura, de medidas, de comportamento, né, que vão ajudando também no processo, né, para não deixar esse monte chegar a ser muito alto. E eu finalizei aqui na frase que ele diz assim: agora eu vejo que o Brasil tem pontos muito positivos, muitos bons. Então, ele está assim, confiante, né? Tá com um pensamento positivo.
Tá? Mas é isso que ele quis falar. Então, nós que vamos digitar qual monte que a gente quer subir. Ele falou que se for Everest, a coisa vai pegar, porque não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos. Então vai ficar muita gente pelo caminho. É o que a gente está vendo acontecer aí pelo mundo, né? Então, agora foi o que ele falou. Foi o que ele falou. Agora eu vou. Por que eu contei o sonho? Eu poderia ter ficado para mim e tal. Mas antes de acontecer esse alvoroço todo aqui no Brasil, eu tive um sonho. Repito que eu pensei que era coisa pessoal minha, porque ainda não tinha esse alvoroço todo. Eu sonhei que eu estava em cima de um monte, bem alto. Aí é que eu quero, né, fazer uma comparação com o que ele falou. Um sonho, esse monte era bem alto. Tinha pessoas comigo lá. Eu lembro que eu estava com uma mochila, a mochila caiu uma distância mais abaixo, e eu sentia que eu ia ter dificuldade para voltar. O perigo de você poder cair ali, né, e perder esse... Eu via isso num sonho, né, que é a dificuldade do negócio. Só que de repente eu não lembro se eu desci para pegar o negócio, se eu não desci. Eu só lembro que o monte começou a desmoronar. O monte começou a desmoronar, igual acontece nessas avalanches da neve, o pessoal esquia, né, aquele negócio é até perigoso, né, pegar a pessoa e tal. O monte começou a desmoronar. Aí eu, estrategicamente, eu pulava para um lado que ainda estava firme. Quando aqui desmoronava, eu pulava para cá e fui indo até chegar lá embaixo. No sonho eu via que era um livramento divino, que Deus estava me dando aquela estratégia, né? Que não foi uma coisa assim minha, simplesmente minha, né? Tá. Aí quando eu estava lá embaixo, eu olhei para cima, havia ainda uma parte do monte para desmoronar. E estava cheio de gente lá em cima, desesperadas, sem saber o que fazer. Aí eu pensei assim, nossa, eu vou ter que sair daqui, porque eu ainda estava num ângulo de ação ainda. Porque a qualquer momento essa outra parte do monte ela vai desmoronar. E eu estou aqui embaixo e ela vai me engolir. Só tem uma outra parte do sonho que eu achei confusa, que eu não vou saber, assim... Ao mesmo tempo eu olhava para o espaço assim, via corpos de pessoas assim, flutuando. Corpos de pessoas flutuando. Talvez seja o quê? Pessoas que foram... Essas pessoas frágeis, né, que não conseguiram vencer o problema, que morreram. Né? Eu via assim corpos flutuando como se tivesse perdesse a lei da gravidade, né? E ficava flutuando assim. Aí já é um pouco confuso a coisa, né? Mas essa do monte fazia parte do mesmo sonho, né? Aqueles corpos flutuando assim, aquele alvoroço no mundo, assim, as pessoas tudo desesperadas e aquelas pessoas presas lá em cima. Então, quando eu li em Apocalipse, dependendo do contexto, montes são as cidades, né, países, e as pessoas que compõem essas cidades, esses países, em cima do monte, estavam desesperadas. Então, encaixa muito com o que está acontecendo agora. Países, cidades, pessoas em desespero. Então, depois eu comecei a fazer essa análise. Mas aí até tal. Depois que acontece, tal. Mas como o ministro pegou isto como exemplo, monte, escaladas e vencer, dificuldade, tudo. Eu falei, não é possível, o mesmo sonho, o mesmo monte, eu poderia pensar em outra coisa, sei lá, subir o que aí, um elevador, um prédio, alguma coisa. Foi falar logo de monte. Aí eu falei, não é possível. Aí então eu me pus a fazer isso, né? Falar que isso aí então foi
um aviso, sei lá, uma coisa para edificação da minha vida, sei lá, alguma coisa assim desse tipo. Esse sonho, né? Agora, o que eu queria enfatizar? Que o ministro, eu peço até que isso seja, eu até quero que isso seja uma coincidência, porque no sonho, ele está querendo evitar o Everest, e no sonho era o Everest. Então, se realmente isso foi uma revelação, então a dificuldade vai ser grande. Ou tomara que eu esteja interpretando errado, que esse monte não seja o Everest, mas era inclinado, era alto, era muito alto esse monte, e as pessoas estavam lá em cima sem saber o que fazer. Então, eu queria enfatizar isso, que ele está otimista, mas eu acho que ele tem que se preparar para o pior. Porque se acontecer o monte mais suave que ele espera, o que ele espera de nós, né, que façamos com que isso aconteça, vai ser lucro. Mas seria melhor trabalhar, né, se preparar para o mais pesado, porque acontecendo vai estar preparado. Mas se acontecer o mais suave, será lucro, né? Então é isso, que pode sair do controle. Por quê? Por algum motivo, a população pode não chegar naquilo que ele espera, que o governo espera, ou então, por algum motivo, a coisa sair do controle, né? O nosso clima, vai entrar o inverno aí, isso pode vir a ser um ponto negativo, né? Então, alguma coisa pode acontecer de que venha diante de nós o Everest. Então, mas eu achei interessante ele ter usado isso como... Pena que esse meu vídeo ele não tem tanto impulso assim, né? Se você puder colaborar, compartilhar, clicar, que eu não tenho o hábito de fazer isso, mas depois a gente viu que isso é necessário, né? Porque para que o YouTube possa impulsioná-lo, né? Chegar em mais pessoas. E você pode contribuir para isso, né? Ainda que você não concorde, sei lá, pense diferente, mas tem pessoas... Eu costumo compartilhar vídeos, né, que às vezes, mesmo que eu não concorde com determinados pontos daquilo, mas a coisa pode ser boa para outras pessoas, né? Então, esse é o conto que a tua ajuda, mas não acabou aqui não. É o seguinte, biblicamente, eu gostaria de ler aqui capítulo 6 de Apocalipse, que fala o seguinte: não estou querendo dizer que seja isso realmente, mas o que está acontecendo, ele dá uma ideia de que quando isto acontecer, a gente já sabe, né, o que pode vir a acontecer na sequência, como será e tal. Ou pode ser que seja. Então, diz aqui no capítulo 6 de Apocalipse, fala-se de vários cavalos aqui. E selo, né? Eu gostaria de ler aqui o quarto selo. O quarto selo, que é no versículo 7 do capítulo 6 de Apocalipse. Fala assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo. Cavalo amarelo. Existe o preto, o vermelho. E eis que um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A espada, pela fome. A espada, pela fome, com mortandade, e por meio das feras da terra. Então veja aqui, ó, fome e mortandade. É o que pode, se isso for, que eu espero que não seja, o que nós já poderemos ver próximo, que seria a mortandade, muita mortandade, e com isso fome, que a gente vai vendo aí que as pessoas vão, né, começa a faltar mantimentos. Então não estou querendo dizer que seja isso, mas a ideia, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo agora, que pode ser um indício que quando vir a acontecer realmente,
Aí o que acontece? Pode... a gente já tem uma ideia, né, do passo a passo do que possa vir a acontecer. E em sequência, né, mortandade... Aqui fala sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Isso aqui pode ser o quê? Guerras, por causa de desentendimento, né? Ou pode ser o surgimento de um governo onde vai eliminar as pessoas, né, que não se encaixa dentro do sistema, né? Aí vem fome, mortandade é o que a gente já está vendo acontecer, e por meio das feras da terra. Eu entendo que essas feras da terra possam ser feras mesmo, animais, por causa do ecossistema. Tem gente que entende que são pessoas, né, com instinto assassino, prontos para matar e tal. Pode ser, mas eu fico com os animais mesmo, que com o ecossistema sendo danificado. Passou, tem uma reportagem, você pode até ver no YouTube aí da Flórida lá. As pessoas levam animais para lá de outro lugar, onde não é nativo dali, cobras. Lá está proliferado, tá demais lá. O governo está pagando para o pessoal tirar aquilo de lá. Tem no YouTube, quer dizer, em outros lugares também, os animais invadindo as cidades. Então, pode ser isso também. Então vem uma coisa, vai puxando outra. Se vier fome, aí o que acontece? Pode atingir também os animais. Com isso, o que acontece? Eles vão, com fome, eles vão invadir as cidades. Pode ser isso também, uma coisa puxa a outra, né? Vira aquela... sai tudo fora do normal, né? Vira aquela miscelânea. Então é isso. Ou pode ser apenas um sinal, aonde se fala lá em... Eu vou ler aqui Lucas. O Lucas, ele fala aqui de pestes. Lucas, eu perdi o versículo aqui, mas ele fala de pestes aqui. Aqui, ó, Lucas, capítulo 21, 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes diz: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Então a epidemia pode trazer fome. Quando a gente está vendo aí uma coisa, puxa a outra, né? Começa a faltar alimentos e tal. A gente não sabe o tamanho da proporção, né? Mas temos que estar preparados, porque isso pode acontecer. Pode não ser agora, isso pode ser vencido agora, mas já temos uma ideia do que uma coisa pode vir a acarretar outra, né? Já fica previsível, né? Então, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais do céu. Então, até sinais no céu e tudo faz parte, né? Então, isso aí pode ser apenas um sinal, fazer parte apenas de um sinal. Mas nós sabemos que tem muita conexão com os selos, né, do Apocalipse capítulo 6. Então é isso, eu fiquei muito assim, nossa, como é que o sonho encaixou? Só que no sonho era um Monte Everest, mas tomara que seja apenas um sonho, que realmente a gente fique na montanha, né? Na montanha mais suave, né? Porque a montanha vai passar mesmo, mas que ela seja suave, né? Prefiro que tenha sido apenas um sonho, né, a ser uma revelação assim, exata, uma revelação exata, né? Porque senão será o Monte Everest. Que Deus te abençoe, fique na paz. Nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ou Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Até a próxima.